As contas do primeiro quadrimestre do exercício de 2019, isso no dia de hoje, dia 14 de junho de 2019, às 10h15, estava marcado para as 10 horas, mas às 10h15. Sejam todos bem-vindos. Quero aqui também salientar a presença da Grace, diretora financeira da Autarquia da Saúde, e do Davi, que é consultor da Conan. E nós iremos dar início nesse momento. Eu quero aqui passar a palavra para a Grace fazer a apresentação para a nossa apreciação nesse dia. A Grace está colocando aqui o Davi, nos informando que o Davi vai fazer toda a apresentação. Davi, a palavra está contigo. Bom dia a todos os presentes. Davi, me permite uma parte? Tem chegado também da Secretaria da Autarquia da Saúde a Simone, e também veio acompanhar os trabalhos e a apresentação no momento. Pois não. Bom dia a todos os presentes. Hoje estamos aqui para fazer a apresentação, demonstrar para a população a situação orçamentária financeira do primeiro quadrimestre da Autarquia de Saúde aqui de Itapecerica da Serra. A gente está em cumprimento aqui à Lei de Responsabilidade e também atendendo à Lei 141, que fala sobre os gastos com saúde no serviço público. Primeiramente, a gente gostaria de apresentar a arrecadação ocorrida pela autarquia no primeiro quadrimestre, fazendo essa apresentação, inclusive, por fontes, conforme demonstra a Lei 141. De recursos próprios, recursos transferidos pela Prefeitura, que é o grande monta onde a autarquia recebe dinheiro do município, entrou ao longo do ano, nos primeiros 4 meses, 20.444.508,05. Isso é de fonte do Tesouro Municipal. Os outros pequenos valores, 399 mil, 107 mil e R$1.000, esses são valores recebidos de ressarcimentos por conta que a autarquia paga antecipadamente ao seu funcionário. Valores referentes à assistência médica, a vale transporte, em alguns casos, R$1.000 aí, multa de trânsito que algum motorista deve ter feito alguma infração de trânsito, foi descontado no lerite dele o valor, a autarquia é ressarcida. Em seguida, fonte 2, nós temos os convênios recebidos do Estado. Dá um jeito de aumentar isso aqui um pouquinho. Nós temos os convênios recebidos do Estado. Melhor assim, né? Valores recebidos de convênios do Estado de glicemia, de atenção básica e de Qualis Mais. Isso montou 108 mil ao longo dos 4 meses. E a principal fonte vinculada que a autarquia tem, que recebe do governo federal, dos blocos do SUS. Para o custeio da atenção básica, para a média e alta complexidade, que são os grandes números. 1.800.000 para o custeio da atenção básica e 4.700.000 quase para a média e alta complexidade. Aqui em valores globais quebrado por fonte. Então nós montamos à parte esse gráfico demonstrando como está se comportando a arrecadação ao longo do exercício, comparando ela com o previsto lá no orçamento. Previsto no orçamento, 2.050.000 mais ou menos ao mês, uma média de 2.050.000 ao mês. Isso o recebimento do bloco federal. Só que isso não é um valor que vem por média, ele vem por faturamento, ele vem por ocorrência aqui no município. Então, no primeiro mês, em vez de 2.052.000, veio 1.416.000 só, um déficit de arrecadação de 636.000. No segundo mês, os mesmos 2.052.000 de previsão, veio apenas 2.033.000, subiu 600.000 praticamente em relação ao mês anterior, mas ainda tivemos um déficit de 18.000.
começou a melhorar a arrecadação a partir do terceiro mês. O 2,52 de média, comparado com o 2,129, veio uns 77 mil de superávit. No quarto mês, o 2,52 veio 2.161, 109 mil de superávit. Contudo, ainda a gente tem um déficit aí de 460 mil em 4 meses, que, se não tomar uma providência junto ao governo federal, a gente vai ter que conter isso daqui até dezembro, porque o município, a autarquia, não pode fechar em déficit. Do outro lado, a gente tem a arrecadação decorrente, só comparando no gráfico, a linha azul é a previsão, a linha amarela é a arrecadação, então a nossa linha de arrecadação está aquém da previsão. Nós estamos abaixo da linha da previsão. Esse outro gráfico já é a transferência financeira, a recebida do governo municipal. Numa média de 5.452.000, o primeiro mês veio 5.650.000, o segundo mês 5.322.000, o terceiro mês 4.685.000, o quarto mês 4.785.000. Aqui já não é de se preocupar, porque a média em cima ela está dividida por 12. Só que, como esse recurso, a maior monta dele é pagamento de folha de pagamento, tem que fazer a provisão no 13º. Então, quem está fazendo essa provisão é a prefeitura, então, no último mês, vem um pouco a mais. Então, esse déficit aqui ele vai ser compensado em dezembro. Então, da mesma forma, a demonstração em barras e a demonstração em linha. Então, demonstrando aqui no gráfico acumulado, um valor de 24.628.000, que é a barra azul, nós recebemos, amarelinho aqui, 7.700.000, ainda com déficit de arrecadação de 16 milhões, que oxalá a gente vai conseguir arrecadar até dezembro. Aqui do lado, o gráfico da transferência financeira, de 65 milhões o previsto, até agora arrecadamos 20.444.000. Esse 65 aqui deve bater por conta que é aquilo que vem do financeiro do Tesouro da Prefeitura. Já que nós temos a arrecadação, também nós fizemos os gastos por fonte de recurso. Lembra que eu mostrei lá na frente os ressarcimentos? Os ressarcimentos são decorrentes dessas duas contas aqui, Vale Transporte e Cesta Básica. Vale Transporte e Cesta Básica. Desliga esse cara para mim. Com recursos próprios, o grande número é folha de pagamento. Tudo isso aqui que é código 3190 é folha de pagamento. Auxílio-doença, gratificação por função, férias, 13º, vencimentos, encargos com fundo de garantia, encargos com INSS, encargos com a Previdência Municipal e um pedaço da, como que chama o S aqui? Do Instituto que faz a parte da saúde aqui, 4.300.000. Então, daqueles 20 milhões recebidos, a Prefeitura realizou 19.085 como gasto. Então, por isso que eu falei que com a parte do Tesouro, não há dor de cabeça, porque é a provisão apenas do 13º que está gerando esse pequeno déficit de arrecadação. Agora, por outro lado, nós temos os valores dos convênios. Fonte 2 do Estado, o dinheiro está na conta para ser realizado, e a fonte federal, onde gasta com a manutenção da autarquia, toda dividida aqui. Gastos na atenção básica, 2.725.000, gastos na média e alta, 6,5 milhões, e aí sucessivamente. Isso daqui tudo vai estar disponibilizado no site da autarquia, essas planilhas depois para vocês analisarem. Então,
os mesmos gráficos da receita foram aqui demonstrados na despesa por ação de governo. Então, gastos com serviços administrativos, gastos com atenção básica, gastos com as média e alta complexidade, gastos com a vigilância, gastos com adiantamento e gastos com investimentos. Então, são as ações de governo separadas no orçamento, detalhadas no orçamento da autarquia. O grande número, né, a linha marrom, é a média e alta complexidade, onde se investe mais, onde se gasta mais no município. Há comparativos em linhas, né? O maior número é a média alta de crescimento. (55% é gasto de média e alta complexidade, contra 32% de gastos com atenção básica. Serviços administrativos montam 8%, e aí está praticamente o gasto geral da autarquia. Dividido isso, maior número é a atenção básica do serviço lá da OS, né? O primeiro mês, R$600 mil só, porque a nota só vem no mês seguinte. O segundo mês já deu aí 5 milhões, 3.800.000 e 5 milhões de novo no mês de abril. Demonstração por gráfico. – 47% do gasto da autarquia é com folha de pagamento e praticamente 50% com o serviço de manutenção. O resto é o dia a dia da máquina mesmo, né? Se a gente fizer uma comparação dos resultados, nós temos uma arrecadação de 20.444.000 transferido, mais 7.700.000 arrecadado, praticamente 28 milhões, contrapartida, a despesa deu R$29.600. Então, aquele déficit de arrecadação da parte do Tesouro Federal, da parte do Tesouro Estadual, já está tendo reflexo na demonstração dos gastos. A dona Michele, ela vai ter que começar uma tendência aí de limitar custos para não gerar mais déficit até o fim do ano. Estou aberto agora a perguntas à vontade da plateia. Obrigado pela atenção. Eu quero aqui, Davi, fazer de novo a apresentação e falar da presença dos conselheiros de saúde que aqui estão nessa manhã, presente, e na pessoa do senhor José Teixeira, eu cumprimento todos os homens que aqui estão acompanhando essa demonstração do primeiro quadrimestre do exercício de 2019, assessores de gabinete, de vereador, e também na pessoa da doutora Odete, quero cumprimentar as mulheres que estão aqui, que são duas, né? Uma funcionária do assessor Marcelo e a dona Odete, que é conselheira e sempre tem acompanhado pessoalmente todas as explicações que são feitas concernente aos gastos públicos na área da saúde. Salientando, né, como falei no início, a presença da Grace, que é diretora financeira, a presença do Davi, que fez a apresentação, que é consultor da Conan, e
a Simone, que é a coordenadora administrativa. Sendo assim, depois desses esclarecimentos, eu pergunto no plenário se alguém tem alguma indagação, alguma pergunta a ser feita ao Davi. A primeira pergunta, esses valores são recebimentos e pagamentos. Porque eu entendo que... Recebimentos e liquidações. E liquidações. Não, liquidado é outra coisa. Não, recebimentos e liquidações. Não são receitas e despesas. É um pouquinho diferente, por causa que despesa é aquilo que você... despesa liquidada, aqui é despesa realizada. Realizar. Então, só para poder esclarecer, que despesa é aquilo que você pode estar lançando como gasto e não ter sido pago. Essa é a despesa liquidada. Então, essa é a despesa liquidada que entra como pagamento. Não, senhor, vamos esclarecer. Despesa liquidada no serviço público é aquela processada, é aquela onde tem realmente a nota fiscal apresentada. Aqui não é despesa paga, é despesa realizada. Tudo bem, mas não é despesa, que nem o senhor falou, isso aqui é despesa. Isso aqui é despesa, despesa realizada, senhor. Me permite uma parte, Davi? Pois não. Só para deixar claro, novamente, por isso que eu fiz questão de fazer a apresentação de novo, o Davi é consultor de uma empresa, que é uma empresa que avalia as contas de várias prefeituras. Sim. Todo mundo conhece a Conan. Aí eu só vou falar de novo do Davi dentro das qualificações técnicas que ele tem do assunto, e por isso a pessoa dele aqui. Não temos dúvidas de nenhuma posição de apontamento que ele colocar como técnico. E ele foi claro aqui em algumas coisas que para mim foi interessante, que conversarei depois até com a Michele, o que é interessante, sobre o déficit. Como que isto, como gestor público, viu, Davi? Na questão que tem que chegar até o final do ano zerado. E a preocupação na logística disso, para não ter o cuidado de ser cortado onde vai ser atendido a população. Então, o meu questionamento futuramente como vereador é esse, porque o meu interesse é que o cidadão seja atendido quando for no posto de saúde ou vamos dizer, no nosso pronto-socorro, que é um do Jacira e um aqui da área central. Mas deixando claro, da questão técnica, respeita a Conan e respeita a sua pessoa como consultor, Davi, e tenha certeza plena que eu, Márcio, acatarei sempre a sua posição aqui colocada. Muito obrigado. Pode continuar com a palavra. Você me desculpa, você disse que nós não temos dúvidas. Eu tenho, então eu não me incluo no seu nós. Não falei... Falou nós. Se eu falei nós, eu estou falando da minha pessoa. Sim. É força Obrigado. de expressão de palavra. Tá? Por isso que eu estou fazendo questionamento. E vou até falar coerentemente também de novo. Sempre com um sorriso, tratei sempre todo mundo bem, e estamos aqui também para cobrar. Sim, não estamos aqui para fazer um teatro. Temos responsabilidade, como vocês também, e respeito os conselheiros, essa casa aqui nunca deixou de respeitar. Quando eu só coloquei a questão da capacidade técnica, é de um funcionário. Que temos técnico também em ambos lados, todo mundo tem conhecimento e vai fazer os seus questionamentos. A única coisa que eu quis dizer aqui é que não estamos com qualquer uma pessoa fazendo a apresentação hoje. Tanto que eu dou parabéns até à Autarquia da Saúde, que é a primeira vez que trouxe aqui um consultor da CONAM para fazer uma apresentação a essa casa, aos vereadores dessa casa. Mas está com a palavra e pode tirar todas as suas dúvidas, que com certeza o Davi vai esclarecê-las. Por isso que nós temos um consultor, eu estou perguntando a ele, porque eu tenho dúvidas, né? Então eu não me incluo. Que vão ser tirados. Primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que aí não é para ele, deve ser para a autarquia. Essa audiência pública, ela está sendo chamada para atender a Lei 101. Né? Lei 101 de 2000, não é isso? Em atendimento ao que dispõe a Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ela não está aqui para atender a Lei Complementar 141 de 2012? Se eu não me engano, isso foi feito ontem, lá na autarquia, não foi?
Não foi feito. Para tanto, eu gostaria de ler um documento que nós estamos entregando aqui hoje na Câmara Municipal, com relação a essa chamada ao Conselho de Saúde. Tá? Eu concordo que a Câmara Municipal tem todo o respeito, procuro respeitar o Conselho, como procuro respeitar a autarquia, como todo mundo, só que, assim, essa semana aconteceu um fato que para nós foi extremamente estranho. Tá? Havia uma entrega de um calendário para que a Comissão de Finanças do Conselho de Saúde fosse analisando as contas paulatinamente, janeiro, fevereiro, março e abril. Tá? Sendo que abril, nós temos consciência que é o último mês, que é o mês que nós temos um prazo, e segundo a Lei Complementar 141/2012, essa prestação de conta deveria ocorrer até 31 de maio, né, com audiência pública. Bom, dia 27 de maio, nos foi encaminhados os documentos para a Comissão de Finanças para fazer análise, não do lançamento, mas para analisar a documentação, que é um pouquinho diferente, acho que, daquilo que o Davi faz, né? Você montou, explanou, tal, só que a gente analisa a documentação, que acho que isso você não chega a esse nível, né? Qual foi a nossa surpresa quando nós recebemos um e-mail? Por quê? É impossível nós pegarmos, analisarmos 4 meses em 3 dias. Certo? Nós temos um prazo de pelo menos 15 dias úteis para poder analisar. Esse prazo, inclusive, foi colocado pela autarquia logo no começo desse cronograma. Bom, nós recebemos um e-mail marcando uma reunião para o dia 13, primeiro e-mail, sem horário marcado. E a resposta foi, primeiro, que a gente não tinha analisado ainda essa documentação, que estávamos no prazo. Inclusive, nesse e-mail que nós recebemos, dava dito o seguinte, que a autarquia não teria tempo de responder os questionamentos da Comissão de Finanças. Bom, isso foi estranho. Mandamos dizendo, primeiro, que a gente tem prazo, e segundo, que nem o departamento financeiro da autarquia e nem a Comissão de Finanças tem autoridade para se marcar uma reunião. Que essa reunião ela tem que ser atendida de acordo com o regimento. São 72 horas, no mínimo, para fazer a reunião ordinária. Qual foi a nossa outra surpresa? Recebemos um e-mail já na quarta-feira, dizendo que a reunião seria no dia seguinte, às 13 horas. Só que, assim, ninguém teve para se programar, a Comissão de Finanças não teve. Então, diante disso, nós estamos protocolando uma documentação aqui para a Câmara, contando toda essa história que aconteceu, para você tomar conhecimento e ver o que vai ser feito. Porque eu achei, neste caso, uma falta de respeito para o Conselho. Porque foi marcada uma reunião fora do prazo das 72 horas, não tinha conselheiro que não estava sabendo, e qual foi a nossa surpresa? A reunião estava marcada para as 13 horas. Às 12h12 foi publicado no site da Prefeitura a convocação para esta audiência pública. Presidente, eu não sei qual é o critério para uma audiência pública, mas aparecer uma coisa no site da Prefeitura, onde você abre a página da Prefeitura, aparece durante 10 segundos a audiência pública, sai outra fotografia, aparece outra notícia, sai outra fotografia, aparece outra notícia. Em menos de 24 horas, para a população tomar conhecimento, porque acho que a audiência pública não é só para nós conselheiros, não é só para a autarquia, eu acho que cabe para toda a população. Ou eu estou errado? Eu acho que 24 horas é um prazo muito curto para a gente poder convocar isso daqui. Eu não sei se a norma da casa prevê isso. Aí o senhor pode depois, por gentileza, estar respondendo. Eu sinto que ficou assim corrido. A autarquia ela tem um prazo para atender ao TCE, mas se ela tivesse atendido os prazos lá atrás, hoje talvez a gente poderia estar tendo uma outra discussão com o Davi.
Inclusive, eu ia colocar exatamente isso. A audiência não era para esse tipo de comentários, mas Então, eu estou mas aguardando algum comentário. eu estou questionando a audiência justamente por causa disso, porque as pessoas que vieram aqui foi porque uma pessoa viu o site da prefeitura e saiu chamando as demais. Tá? Eu acho que o chamamento no site da prefeitura, nós temos o Facebook da prefeitura, onde aparece um monte de notícia. Aparece mutirão, aparece... Isso que eu acho que de extrema importância não aparece no Facebook. Aparece no site da prefeitura, que a gente olha uma vez por dia, olha uma vez a cada 2 dias. Né? Eu acho que isso aí tinha que... Tem muita gente da população de Itapecerica que nem olha o site da prefeitura. Então, eu acho que isso daí, até um abro parênteses para isso, pastor, deveria ser para outras audiências também. Porque nós tivemos recentemente a LDO, tá, e eu só vi isso depois que passou. Não foi publicado em lugar nenhum. Quer dizer, é muito tímido a chamada. A impressão que dá é que melhor que o pessoal não veja. Impressão, tá? Obrigado. Eu quero aqui, já respondendo a minha parte em termo Câmara Municipal. Da LDO, nós temos até documentos que comprovam a solicitação, todos os encaminhamentos, a gente coloca no site, isso não é em 72 horas, não, bem antes. Fazemos faixas, vamos dizer, os vereadores desse mandato, eles, e principalmente a presidência, dentro das audiências públicas que temos na cidade, fazemos questões até de colocar faixa, fora as divulgações, nós temos valores de notas de faixa aonde foi colocado para cada audiência pública feita nessa casa. Audiência pública que são encaminhadas pela casa, pela Câmara. Hoje nós estamos aqui para atender, né, uma questão legal, de lei, de uma audiência pública que é promovida pela Autarquia de Saúde. Tá certo? E, então, a questão de divulgação, tempo, demanda, é a Autarquia de Saúde. Concordo contigo que a audiência pública ela tem que ser feita para o povo, por isso que todas as audiências públicas nossa dessa casa, vocês vão ver aqui fotos que tem um monte de gente, porque nós fazemos questão de tirar essa foto, audiência pública da Câmara, promovida pela Câmara. Tanto que nós vamos ter uma audiência pública feita pelo Correio, que as faixas estão sendo colocadas hoje, que já está sendo divulgada há muito tempo, que é um órgão que vamos ter uma dificuldade, assim, vamos dizer, no atendimento, mas não vamos deixar de fazer audiência pública e os nossos questionamentos e cobrar dos Correios. Né? Fizemos da Sabesp, estamos cobrando da Sabesp, entramos com ação na justiça contra a Sabesp, né? Criamos leis para punir a Sabesp dentro do nosso município. Então, a Câmara vem fazendo, junto com os vereadores, os 12 dessa casa, o seu papel, nas questões que demanda da Câmara Municipal. Aí, eu vou passar esta pergunta que você fez, tanto que eu já até perguntei aqui para a Simone, falei, essa apresentação não foi feita para eles? Entendeu? Que é o seu questionamento. Aí eu falei, você vai responder? Porque preciso de uma resposta. E aí ela passou para a Grace, porque você falou que não foi convidado, que não sabia, tá certo? Que não houve tempo hábil, foi, por exemplo, vai ser hoje, convidou ontem à noite, né? Então, a questão do tempo, aí eu falei, não, então alguém tem que responder, pelo menos, que é um questionamento que está sendo feito da apresentação, a qual não estavam presente, ou não sei se estava presente, aí ela falou que a Grace vai dar essa resposta. Só uma parte, pastor Márcio. Bom dia a todos. Na verdade, hoje, eu, inclusive, estou aqui porque nós temos uma semi-paralisação e eu não fui a São Paulo para o trabalho. Então, talvez eu também não estaria nem ontem e nem hoje. Então, é só... Possivelmente outras pessoas também não estariam nem ontem nem hoje, porque a gente trabalha, a gente tem alguns compromissos, e as coisas não podem ser feitas dessa forma. Davi, você tem toda a razão, era para ser ontem mesmo essa discussão, só que nós não tínhamos tempo e nós estamos hoje aqui, então é agora que a gente tem que resolver a situação. Inclusive, eu acho que vai haver uma ata dessa prestação dessa audiência pública,
E eu gostaria da cópia dessa ata com todas as nossas falas, inclusive, porque não me fotografo porque eu não autorizo. Inclusive, a gente também tem que tomar outras posições, eu acho. Viu, doutora Odete? A questão, ele é funcionário da casa, da Câmara. Quando ele foi tirar uma foto, por ser uma audiência pública, uma coisa pública, a questão da imagem, por estar em um ato dos público. Outros. Então eu falo no cantinho e ele tira a foto dos outros, não a minha. Aí não, só estou deixando claro para a senhora, por isso que ele foi com toda a educação como funcionário da casa tentar tirar uma foto. Até para documentação desse ato que está sendo público no momento. Aí por isso que eu estou justificando para a senhora essa questão, porque senão, tem uma audiência pública, os conselheiros estão presentes, mas cadê? Não teve uma foto? Houve alguma coisa? Teve alguma coisa? É nesse sentido. Ele pode mas respeitamos a posição de cada um, tá certo? Nesse momento. Se não, todos não quiserem que ele tire foto, eu peço para ele, mas também colocarei, tinha algumas pessoas do conselho, mas não quiseram que tirasse foto. Tá certo? Cabe a vocês. Estou aqui para respeitar que é a casa do povo e, como diz, eu sou um dos funcionários de vocês. Essa é a grande realidade e não sou missa-íce e dou a mão palmatória. Sou funcionário da população. Sou funcionário do povo. Tá certo? A palavra está com você, Grace. É bom falar no microfone, porque está sendo gravado. Em relação à prestação de contas, todas as vezes que nós apresentamos para o Conselho, eles batem na tecla de atendimento à Lei 141, que separa a prestação de contas por fonte de recurso. Então, as nossas prestações detalhadas, já que para eles nunca tem efeito, então nós fizemos dessa vez de acordo com a Lei 141, por isso nós convidamos o Davi para nos ajudar na elaboração da prestação de contas. Então, como do jeito anterior, para o Conselho não tem efeito algum, então não levamos em consideração toda a prestação de contas detalhada. E nós mandamos um e-mail. Posso terminar? Nós mandamos um e-mail, para o Conselho, eles responderam que não poderiam, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que cumprir o prazo, e, por isso, foi marcado para o dia 13. Eu avisei, a Michele decidiu, porque eles falaram que não era competência deles e nem minha marcar a data. Então, a Michele definiu a data, e foi isso que aconteceu. E as atas têm que ser enviadas até o dia 17 para o tribunal. E toda essa mudança no contexto da apresentação foi por conta de um apontamento do Conselho mesmo, para seguir de acordo com a Lei 141. Já que a forma que nós apresentávamos detalhadas para eles também não havia efeito nenhum, então foi mudado de acordo com o que eles sempre apontam. O microfone, até porque precisa do microfone, só para deixar claro para vocês, toda audiência pública é gravada, até para redigir a ata depois. Ou alguém quer a gravação, é gravada a audiência pública. Alô? Vamos lá. A ata da audiência, do Tribunal de Contas, diz assim: enviar cópia das audiências públicas da saúde e parecer do Conselho de Saúde referente ao primeiro quadrimestre. Lei Complementar 141/212, artigo 36, parágrafo 5º. Pelo que foi demonstrado aí, está sendo demonstrado hoje, ela está adequando a apresentação financeira dentro daquilo que preconiza a Lei Complementar 141. A parte financeira. Aí a Lei 141, no seu artigo 36, coloca que a apresentação tem que ter montante e fonte de recursos aplicados no período. É o que foi apresentado agora. Auditorias realizadas ou em fase de execução
no período e suas recomendações e determinações. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Então, nós estamos assim, aos poucos, né, em doses homeopáticas, começa a entrar nos eixos. Mas falta o item 2, que são as auditorias, e o item 3. Volto a repetir, ela está fazendo a apresentação, mas a Comissão de Finanças não analisou a documentação. Parágrafo 3º. O gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo de ente de federação. Então, aqui, quando a gente fala de audiência pública, que o Tribunal de Contas está pedindo audiência pública, entra dentro desse artigo 36. Tá? Quando a gente cobra a Lei 141, vai desde a parte financeira até a parte da produção. Tá? Porque, conforme o Davi falou, nós temos uma receita e uma despesa. Tá? Nós recebemos tanto e pagamos tanto. Quais foram as ações que nós fizemos? Por isso que a lei fala isso, que nós temos que ter que apresentar as ações. Então, toda vez que a gente cobra a Lei 141/12, não é um pedacinho, é toda. E isso a gente tem cobrado, né, Simone? Nas reuniões de conselho, a gente tem cobrado isso, tá? Que é a produção. E a resposta é que não tem como se fazer os dados de produção, como numa outra reunião nós tivemos. Só para o senhor tomar conhecimento, presidente, é que eu estou colocando dessa forma. Tá? Agora, eu entendo que aquilo que é combinado estava bem. Né? O que eu estou questionando é janeiro, fevereiro e março, que deveria ter vindo com antecedência, e foi uma falta de consideração com o Conselho marcar uma reunião, nem o presidente do Conselho foi comunicado. O presidente ficou sabendo depois, porque a gente começou a cobrar ele. Tá? A reunião de conselho tem que ser marcada com 72 horas pelo presidente do conselho ou por 1/3 do conselho. Ou o chefe do Poder Executivo. É isso que está no regimento do conselho. Tá? Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Davi, até porque é a mesma matéria, sério. Porque se for a mesma, vocês vão estar me entregando uma documentação que é a parte da matéria do que está sendo apresentado aqui. Eu falo só para conclusão, porque vocês já estão me entregando uma documentação que eu vou encaminhar e cobrar. Tá? Vai ser anexado. Só me permitam a parte, por favor. Primeiramente, bom dia a todos, né? Sou conselheiro, tive a oportunidade de estar na Comissão de Finanças. Me soa estranheza ouvir da Grace dizer que a forma da apresentação nunca, de uma certa forma, assim, deu a entender que o Conselho não aceitou a forma de apresentação, e não é isso. A Comissão de Finanças sempre analisou, e a Comissão de Finanças, ela apresenta o seu posicionamento, a sua análise, nessa reunião que é feita, essa extraordinária. E, mediante essa apresentação da Comissão de Finanças, os demais conselheiros fazem a sua votação da aprovação ou reprovação, ou aprovação com reprovação com ressalva. Então, veja, em todas estive presente e foi desta forma. Ontem, quando viu a solicitação da reunião por parte da Michele, também achei estranho. Não pude estar presente, mas só reforçando o que foi dito. Não foi feita uma convocação a quem compete fazer. Então, tudo isso acho um pouco estranho. Uma outra coisa que eu só recebi aqui no meu WhatsApp, da professora Adriana Rosário, ela
pede aqui que realmente todos os esclarecimentos, embora ela não esteja presente, sei que deveria estar aqui, ela não conseguiu, provavelmente deve estar em sala de aula, mas está conseguindo, sei lá, acompanhar de alguma forma. E ela pede aqui que, se possível, todas as dúvidas sejam tiradas, né? E que a linguagem aí utilizada para esse chamamento, para essa audiência pública, a população não está atendendo. De repente, a linguagem que ela quer dizer é a forma de comunicação, de exposição. Ok? Acredito que seja isso. Acredito que seja isso que é o questionamento do tempo hábil para uma avaliação. Deixando claro, até vou passar para o Davi se ele quiser responder alguma coisa a mais, até para a gente ir para um encerramento. Então, fica à vontade, Davi. Bom, deixa eu só esclarecer a questão da despesa. No serviço público, a 4320, a lei que rege as finanças públicas a nível Brasil, a nível federal, estadual e municipal, ela apresenta 3 tipos de classificação na despesa. A despesa empenhada é a despesa do contrato, é a despesa onde eu estou tomando aqui no começo do lançamento, até vamos dar um exemplo, um contrato de aluguel, onde eu empenho agora, ao longo do exercício. A despesa fase liquidação. A liquidação é a realização da despesa efetiva. Então, no meu exemplo do aluguel, eu cumpro o aluguel durante o mês, chega o recibo no começo do seguinte, eu liquido a despesa e aí, conforme prazo de vencimento, eu quito, que é a terceira fase da despesa, é o pagamento. Então, quando eu falo aqui que tem 29 milhões liquidados, são 29 milhões com realização de despesa, com notas fiscais apresentadas, com serviços apresentados, com material entregue, seja consumo permanente, e com a folha de pagamento. Não necessariamente quitados, não estão quitados esses 29 milhões ainda. Eles vão ser quitados ao longo de acordo com o programa de pagamento de cada um. É que recentemente nós tivemos um treinamento e eles colocaram uma posição um pouquinho diferente. Tá? Empenhado, é isso que você falou, tá? Aquilo que foi contratado. Tá? Então, eu contratei uma despesa de aluguel por 12 meses. Tá? Então, eu tenho o pagamento do aluguel e liquidei um 12avos. Sabe? Aí, no outro mês, eu tenho pagamentos dos aluguéis e eu vou liquidando o contrato, até eu zerar esse contrato. Então, o que foi deixado para a gente? Liquidado é quando eu liquido o contrato. Não necessariamente quando eu paguei. É essa só a posição. Porque é isso que nós entendemos, inclusive. No serviço público, liquidação não é quitação. São duas então, bases mas distintas. isso foi no treinamento do conselho. Não foi um treinamento de serviço público, foi que passaram para a gente. Você empenhou, você tem lá aquela despesa que eu vou ter durante 12 meses. Tá? Os seus 29 milhões. É que, vamos dar até um exemplo prático. No contrato de aluguel, eu faço um contrato para 12 meses, ou posso dizer que eu faço até para 30 meses. Exatamente. Que há a possibilidade. Só que empenhamento, eu não empenho os 30 meses ou empenho os 12 meses. Eu empenho a competência do orçamento. Sim, então, sim. Se eu faço um aluguel, estou empenhando um aluguel agora, no mês de junho, eu estou empenhando para junho até dezembro, então eu estou empenhando 7 meses. Isso. E aí eu deixo mais 5 para empenhar no exercício seguinte. E aí a liquidação da despesa é quando efetivamente eu começo a realizar. Então vamos tirar o aluguel, vamos colocar água. Eu contrato 1.200 copos de água, só que me entregam 100. Eu faço a liquidação de 100, que efetivamente foi entregue para mim. Agora eu vou pagar conforme eu contratei, a 15 dias, a 10 dias, a 30 dias. Então são 3 fases diferentes. Agora, quando fala que liquidação é só contábil, não, liquidação não é só contábil, liquidação não é provisão. Eu não sei o curso que vocês fizeram, posso até apresentar material para vocês dão o meu seria bom, se por gentileza, se puder mandar. Pode me dar, dou meu cartão para o senhor
o senhor me passa o questionamento, eu mando o material para o senhor das 3 fases da despesa. Porque isso que eu estou falando para você foi que foi passado para nós no conselho, no treinamento de conselheiros. Foi feito especificamente para conselho de saúde. Então, resumidamente, foi isso que foi passado. Mas ótimo, se você tem... Não vou criticar jamais o técnico que apresentou isso, talvez tenha um entendimento, uma falha de entendimento, mas eu mando o material sem problema nenhum. Então, eu agradeço. Obrigado. Eu quero... Era só essa a sua conclusão, Davi? Posso? Só mais um Podemos encerrar? detalhe. À vontade. Está ligado agora. Atender ou não o Tribunal de Contas. O prazo é dia 17/6, como foi comentado aí. E o que acontece? Em não cumprindo esse prazo, no caso a doutora Michele, ela teria penalidade junto ao tribunal, na pessoa física. Não é nem vai cortar algum repasse, a União vai deixar de repassar, não. É a pessoa física da doutora Michele que deixou de descumprir o prazo. Então, a penalidade seria em cima dela. Sendo assim... Desculpa, presidente, que eu também não sei os motivos que geraram tá? Sendo assim, eu só quero deixar claro, quer me entregar a... Não, já protocolou com a doutora? Sendo assim, eu só quero deixar claro que foi protocolado um ofício com algumas solicitações do Conselho, à Câmara Municipal, para nossa apreciação e encaminhamento, e, sendo assim, todo o demonstrativo estará disponível no site da Autarquia de Saúde, da apresentação que foi feita aqui, do balanço do primeiro quadrimestre do exercício de 2019. Quero, nesse momento, estar encerrando essa audiência. Quero agradecer a presença dos conselheiros, assessores, o neto da Secretaria de Comunicação, agradecer a presença da assessoria do vereador Marcelo, que se encontra aqui nesse momento, professor Marcelo, assessor também do vereador Carlinho Bandeira, e agradecer a Simone, que é diretora do administrativo da Autarquia de Saúde, agradecer a Grace e agradecer o Davi pela apresentação. O meu muito obrigado a todos e está encerrada essa audiência no dia 14 de junho. Um grande abraço, tenham um bom dia a todos. Que Deus venha nos dar um dia abençoado, né, seu Zé Teixeira? Um abraço a todos vocês e estamos encerrando.